Me conta uma coisa, você tem o hábito de começar e não terminar os seus projetos? Você sabe que se você concluir aquilo, vai te fazer bem, talvez você vá ganhar até um pouco mais de dinheiro, mas mesmo assim você procrastina. Você às vezes chega até se sabotar? Se sim, continua comigo nesse vídeo. Eu sou Daiane Faria, especialista em regressão, e eu quero mostrar para você um dos motivos, ou talvez mais do que um, por que a gente não dá sequência nos nossos projetos. E eu não vou só te falar o porquê, eu também vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a, de fato, colocar em prática aquilo que você já sabe que precisa ser feito. Na maioria das vezes, a gente sofre por procrastinar, não é mesmo? Você já está cansado de saber o que você precisa fazer, quais são os seus planos, quais são os próximos passos, mas mesmo assim você não faz, você procrastina. Quando você vê, tá você ali passando o dedo, né? Não fazendo nada ali, enfim, perdendo seu tempo. E aí, eu quero te trazer uma outra percepção. E se você procrastina, por que está sofrendo? Se existe um sofrimento aí dentro de você e esse sofrimento faz com que você procrastine. Afinal de contas, se a gente for pensar, você ficar ali no Instagram por horas, minutos, você não tem que pensar muito. Não é mesmo? Então, de certa forma, isso relaxa, né? Desvia um pouco dos pensamentos, mas a gente sabe que não é tão bom, não é tão produtivo isso. Muitas das vezes, pessoal, o que acontece é o seguinte: por trás de uma procrastinação, né, de uma sabotagem, de uma postergação em excesso, pode haver uma ferida aí, uma dor emocional, um trauma, uma insegurança, um medo. Vou te dar um exemplo rapidinho. Eu atendi um homem uma vez que ele sempre foi produtivo, pra frente, 220, como ele bem disse. Mas depois que ele fez 40 anos, isso mudou. Para ele, o marco foi ter feito os 40 anos. E ali, gente, o que ele entende do caso dele, né? Qual foi o ponto que ele chegou? Porque ele procrastinava, estava quase perdendo um emprego que sempre sonhou, enfim, não dedicava mais, e ele achava que havia algo de errado com ele. Quando ele entende ali, quando ele traz, né, uma situação, o que estava por trás daquilo? Ele tinha medo de ganhar mais dinheiro do que o próprio pai. Então o inconsciente dele fazia com que ele nunca alcançasse isso. Mas isso foi relacionado a várias outras coisas. Eu tô trazendo aqui só para vocês entenderem que nesse caso, a procrastinação para esse homem era uma solução, porque aí com isso ele não alcançava o sucesso. Se ele alcançasse o sucesso, ele ganharia mais dinheiro do que o pai dele, e isso para ele estava errado. Eu não vou entrar aqui, mas existem vários outros vídeos aqui no canal, aproveita e se inscreva, onde eu explico um pouco mais a respeito disso. Eu quero trazer para você uma visão de que é necessário ficar atento a esse excesso de procrastinação, porque existem algumas coisas, né, que a nossa mente camufla, não faz com que a gente perceba aquilo, mas isso não significa que isso não age na sua vida, ao contrário, age com esses sintomas. Às vezes a estagnação, né? Um cansaço extremo, mau humor, estresse, irritabilidade, perda do apetite, perda da libido, enfim, existem muitos aspectos. E aí, a primeira coisa que eu gosto de dizer para tratar isso, né, para você começar a iniciar e finalizar um projeto, é ser maduro, é ser madura. Como assim, Daiane? Nós agimos, de certa forma, como uma criança, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu vou começar a fazer atividade física, mas eu não faço, eu deixo para depois, eu prefiro ficar no Netflix, eu prefiro não fazer nada. Hoje não dá, hoje eu tô apertada, hoje tem muita coisa para fazer. Então você não está cumprindo com a sua própria palavra. Você não está sendo maduro o suficiente de agir como um adulto que faz o que quer. Entende? Porque isso é o que você quer. Pode não ser o melhor, né? A gente sabe que, de certa forma, é mais fácil ficar no Netflix, deitado ali, do que ir caminhar, fazer alguma atividade física. Mas o resultado final dessas ações, comparando esses dois exemplos que eu trago, a gente sabe que a atividade física, ela vai trazer um resultado muito maior, é gigantesco para a sua saúde. Mas por que mesmo assim você não vai lá e faz? Repito,
Às vezes a gente age como uma criança que, não quero, entende? Não vou fazer isso agora. Então faça. Não tem uma fórmula, não tem... Fazer é o segredo. Entende? E existe um outro ponto também. Quando a gente inicia um projeto, a gente quer um resultado rápido. Eu vou dar um exemplo pessoal. Há literalmente 1 ano e 10 meses atrás, eu iniciei no Pilates. E aí, eu tinha preguiça, enfim, eu era extremamente encurtada, não era nem um pouco flexível. E eu lembro que nas primeiras aulas eram horríveis. Eu achava aquilo muito difícil, falava, nossa, tá doendo. E aí eu ia assistir vídeo no YouTube de coisas de Pilates. E eu vi o povo fazendo lá, né, aqueles exercícios, virando de cabeça para baixo. Eu falava, nossa, meu Deus, quando que eu vou conseguir isso, né? Eu não dava conta nem de agachar direito e já estava pensando em quando eu iria conseguir aquilo. E eu lembro que tinha um exercício, que é um exercício que você sobe assim num disco e aí você precisa se equilibrar. Gente, eu não dava conta. Eu não dava conta. Já tem mais ou menos uns 2, 3 meses que eu faço esse mesmo exercício com um pé só e agachando. E isso para mim foi muito gigantesco. Por quê? Foi progresso, sabe? E eu gosto de falar. Progressividade vale mais do que resultado. Hoje eu consigo fazer daqueles exercícios de uma maneira que, meu Deus, olha o quanto eu evoluí. Mas eu tô constante nisso. É todos os dias que eu quero ir? Não, tem dia que eu tô morrendo de preguiça. Mas o que você precisa fazer? Ser maduro. Assumir o seu lugar, assumir o que você quer. Um compromisso com você, com a sua saúde, com o seu resultado. Ele não é de imediato. Eu não subi naquele disco esperando que me equilibrar com uma perna só e agachando fosse algo de imediato. É um processo interno. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: talvez esteja na hora de você assumir o papel de homem, de mulher, decidido, de falar assim, isso é bom para mim, eu verdadeiramente quero isso, eu quero esse trabalho, eu quero esse projeto, eu quero essa viagem, eu quero essa casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso acontecer, eu vou honrar a minha palavra, porque eu ganho. Talvez quem está ao seu redor, as pessoas que te amam também vão ganhar com isso, mas honre a sua própria palavra. Não seja imaturo o suficiente para começar e não terminar e reclamar disso. Entende? Porque a responsabilidade, ela é sua. Se questione, o que me impede de fazer isso? Preguiça. E aí? O que eu vou fazer com essa preguiça? Entende? É porque eu sou muito enrolado, eu sou desorganizado. Então, a segunda dica é, seja um planejador, seja organizado também com seus propósitos. Não é só imaginar. Trago novamente o exemplo do Pilates. Qual vai ser o horário que eu vou encaixar isso na minha agenda que não vai incomodar em nada, que vai ser confortável, que eu não vou ter que me preocupar com trânsito, com estacionamento, que eu não vou ter que me acordar cedo e nem picar o meu dia. Entende? Aí você encaixa isso para evitar desculpas nesse sentido. É muito longe, eu tô com preguiça. Não, tome decisões que também sejam confortáveis para você. Terceira dica, e a que todo mundo já sabe: prioridade. A sua prioridade é a sua saúde ou é o Netflix? A sua prioridade é ganhar mais dinheiro ou ficar se comparando com a vida dos outros ou ficar preocupando com coisas que não fazem sentido? Entende isso? Porque a partir do momento em que a gente começa a definir as nossas prioridades, as coisas ficam muito mais fluidas, ficam muito mais fáceis de darem sequência. Agora, se você já se esforçou muito e percebe que mesmo assim não vai, a minha próxima dica é o seguinte: procure ajuda, procure uma ajuda profissional, porque tem situações que não vai adiantar só força de vontade, só esforço. Pode ser que tenha algo muito mais profundo por trás disso que impede você de ter muito mais sucesso nos seus projetos. Eu espero que algo nesse vídeo possa ter te ajudado. E se você tem alguma dificuldade ou quer compartilhar alguma vitória, algum progresso, comenta aqui no vídeo. É sempre bom a gente ter essa conversa aqui nos comentários. E se você também tem alguma sugestão de vídeo que você quer que eu grave, deixa um comentário aqui também. Eu vou fazer questão de gravar um vídeo para você. Até o próximo caso.